Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa revisão final / complementação de conteúdo para o TJMG Banca IBFC. Eu sou Fabiano Abreu, o seu professor de informática, sou servidor público aqui em Minas Gerais também há quase 2 décadas. Vamos lá então. Aqui estão todas as aulas que a gente já gravou nessa playlist. Essa é a última aula, a 10ª, essa aqui, ó, revisão final, conforme prometido, dia 8/10. A gente gravou para cada parte do edital uma aula completa e disponibilizou gratuitamente aqui no site fabianoabreu.com/tjmg. Então, se você chegou agora nesse vídeo para revisar, faz o seguinte: Fabiano, eu não tenho tempo de assistir essa quantidade de aulas, o que eu faço? Calma, relaxa. Assiste a revisão que eu vou pontuar os pontos principais de cada matéria e se você tiver dúvida muito específica em algum ponto, comenta aqui embaixo que eu vou lá na aula, vou separar o minuto exato daquela dúvida sua e vou selecionar para você assistir só aquela parte. O ideal, para que você gabarite, é que você assista tudo e vá com muita tranquilidade para a prova. Não deu tempo? Chega junto aqui que o aproveitamento também será ótimo. E aqui embaixo você faz download de tudo que a gente liberou durante as aulas. Para cada aula a gente liberou um tipo de material. Você entra aqui, clica, não precisa achar e-mail, nada. É só clicar e baixar. Vamos lá então para a nossa revisão / complementação de conteúdo. Esse aqui é o conteúdo programático inteiro. Eu tirei lá os itens, né, a descrição de cada um e coloquei só os tópicos, que começa em equipamentos de microinformática e vai até videoconferência. Vamos passar tudo nessa aula de forma bem sucinta e condensada, com algumas questões complementares e também alguns conteúdos que eu acrescentei aqui. A gente vai dar início com equipamentos de microinformática, que é a parte estrutural, que é a parte de hardware, que a gente já falou, mas vamos pontuar algumas coisas aqui. Lembrando que esse material de hardware, ele está liberado completo lá no site para download. Para você acompanhar, acesse então aí fabianoabreu.com/tj, já baixa para acompanhar essa aula aqui também. Bom, primeiro slide, eu vou acrescentar esse conceito que eu percebi que pode ser cobrado porque houve mudança. Dá uma olhada. Ainda preciso usar o recurso remover o pendrive com segurança? Vocês já conhecem, né? Há muitos anos que quando você coloca um pendrive lá, é recomendado que você vá lá e mande ejetar o dispositivo para evitar alguma perda de dados, algum problema ali no seu arquivo. Isso ainda é necessário? Bom, depende. Vamos ver o que a Microsoft trouxe para nós. O Windows define 2 políticas, ou seja, 2 regras principais: remoção rápida e melhor desempenho. São essas duas, eu vou falar sobre cada uma delas. Que controlam como o sistema interage com dispositivos de armazenamento externo. Ou seja, pluguei um pendrive e ele vai comportar de 2 formas. Isso é a partir da versão 18.09 do seu Windows. As versões anteriores ainda prevalece remover com segurança. Vamos ver como funciona. Isso você pode intervir de acordo com o seu gosto, né? Com o seu desejo aí. Você pode intervir nisso e configurar o sistema. É importante para a prova a gente saber que existem as duas e que isso pode ser configurado. A política padrão, agora, nessas novas versões, é a remoção rápida. Porque você não precisa mais ir lá e ejetar. Pode remover, que isso agora é a política padrão a partir da versão 18.09. Em versões anteriores do Windows, a política padrão era melhor desempenho. Eu vou falar sobre cada um no próximo slide, mas dá uma olhada. Isso aqui é um resumo do próprio sistema. Você clica com direito lá no pendrive, entra na configuração um pouquinho mais avançada e vai resultar nessa tela. Remoção rápida. Agora é o padrão. Dá uma olhada a partir dessa versão aqui. Desabilita a gravação em cache no dispositivo, ou seja, no pendrive e no sistema operacional, no Windows. Mas é possível desconectar o dispositivo com segurança, sem usar o ícone notificação, remover hardware com segurança. Ou seja, vem por padrão agora, você remove, mas tem um probleminha nisso. Eu vou explicar. E o melhor desempenho? Você pode vir aqui e habilitar. Habilita a gravação em cache no Windows, mas é preciso usar o ícone de notificação, remover hardware com segurança. Ou seja, o padrão agora você pode puxar o pendrive. Essa é a regra. Se perguntar na sua prova, existe um novo padrão agora que possibilita puxar o pendrive sem remover? Existe e vem agora configurado por padrão. Eu posso intervir nisso? Posso. Isso aqui eu não vou ler, dê um print aí na tela, dê uma lida que a definição está bem detalhada aqui. Coloquei em vermelho o que é cada uma, mas em resumo, quando você está com o pendrive lá e ele está fazendo algum trabalho de transferência de dados, alguma coisa em cache, ele precisa, quando você clica lá em remover,
o hardware com segurança, ele vai fazer essa conferência, vai fazer a desconexão lá de cache e tudo, e você remove com segurança. Quando você desabilita, na verdade, ou o Windows vem desabilitado já por padrão agora, a remoção rápida, ele desabilita essa gravação em cache no dispositivo e no Windows. Basicamente é só isso, tem a ver com cache, com alguns processos que o pendrive está fazendo com o sistema ali. Então quando você puxa, corre o risco de perder alguma informação, corromper um arquivo, por isso essa política. Mas como hoje os computadores são muito velozes, essa comunicação ela acontece em milissegundos, a Microsoft entendeu por bem que não estava trazendo prejuízo para o usuário essa questão. Então ela removeu. Está aqui o slide para você dar um print nele, dar uma lida na teoria. É basicamente isso. Para a prova, isso aqui é o suficiente. Ó. Conceito de Quick Removal, ou seja, remoção rápida, né? Quick, veloz, remover de forma rápida. E que ela agora vem por padrão. Quick Removal, remoção rápida. Vamos partir para frente então. Isso aqui, pessoal, é outro slide para você dar um print. São conectores cobrados em prova. Vai aparecer lá, pode aparecer imagem para você associar e pode perguntar o conceito. Esse aqui é uma conexão tecnicamente conhecida como D-Sub. É o VGA, famoso padrão VGA, aquele cabinho azul de vídeo. Isso aqui é um conector de vídeo. Video Graphics Array é aquele conector para monitores antigos. O nome padrão dele, se aparecer como D-Sub, é o nome técnico, vem até escrito aqui no cabo. Mas é conhecido popularmente como VGA. E as provas também trazem esse padrão aqui, ó, mais comum de ser conhecido como VGA. Isso é só visualizar e memorizar o nome, entender qual que é a função dele. Vou descer aqui. DVI é uma evolução digital, visual interface, é uma interface mais avançada do que o D-Sub, que é o VGA. Ela agora possui o vídeo digital aqui, ó. Alguns computadores possuem lá atrás na placa de vídeo ali. Essa conexão costuma ter mais de uma. Tem computadores que têm os 3 modelos ali para você conectar. Mas são padrões diferentes de conexão. Aqui é o DVI, então. Aqui embaixo, PS2/USB, né? Que é o padrão mais atual hoje. O USB hoje está na versão 3, né? Tem 2.0, 3.0 e vai avançando. Esse aqui, ó, é um conversor para qual? Para o PS2, Personal System 2, que é um antigo, tá vendo? Porta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Utilizavam principalmente para teclado e mouse, aquela portinha verdinha e uma roxinha. Hoje, se o seu computador é muito antigo e possui essa conexão, existe um adaptador universal aqui, ó. Um adaptador, na verdade, que ele faz a adaptação, a conversão do sinal PS2 para USB. É possível sim. Agora vem, né? Falando de vídeo, aqui, ó, aqui é vídeo, aqui é vídeo. Vamos falar de mais um vídeo HDMI. O mais utilizado nos dias de hoje, High Definition Multimedia Interface. Qual que é a principal vantagem desse cabo? Ele transmite tanto vídeo quanto áudio. Já percebeu que quando você conecta o seu notebook no monitor externo, você não precisa conectar uma caixinha de som ali, porque tudo que está sendo produzido no notebook, só com cabo HDMI, já reproduz na sua TV, por exemplo, na sua Smart TV, na sua TV que tem entrada HDMI, já produz áudio e imagem. Essa é a principal vantagem. E é claro, High Definition, a resolução aumentou. E tem esse aqui, ó, DisplayPort, não é muito novo, mas é o mais recente, mas já existe há algum tempo. Ele é mais técnico, possibilita vários vídeos em única saída da placa. A diferença do HDMI entre a tecnologia, entre a possibilidade de vários vídeos em única placa, é que o DisplayPort ele tem um recortezinho aqui só de um lado. Aqui ele é quadrado, ó. Um lado dele tem o 45 graus e o outro é reto. Isso aqui é para que você não confunda na hora de conectar. E ele costuma, tá, pessoal? Muita atenção, que eu já quase estraguei minha placa de vídeo aqui com isso. Porque eu tenho esse conector. Ele tem a maioria deles costuma ter uma travinha, você tem que clicar e puxar. Eu estou puxando, achei que estava agarrado, quase que eu quebro a placa de vídeo. Então, muita atenção para a conexão dele. Isso aqui é só para você anotar, tem que saber. Esse aqui sempre estão aparecendo em prova. Peguei imagem de cada um, expliquei um pouquinho de cada um, dá print e leva para a prova. Isso aqui cai onde? Em hardware. Aqui está o conceito do computador geral, né? Não vou entrar em muito detalhe aqui, mas um computador completo, né? A parte de hardware, o que ele tem? Processador, tá aqui, vamos colocar um processador, memória e dispositivos de entrada, saída e mistos, que a gente vai falar um pouquinho sobre cada um, sobre o principal conceito para a prova. Isso aqui é aqui ó, a memória entra no slot e o processador vai entrar, essa setinha está errada, o processador não entra aqui não, o processador entra aqui, ó. Aqui, ó.
Essa setinha está errada. Aqui é o slot e o processador entra aqui, ó, no socket. Aqui está o socket, a imagem do socket, e o processador encaixa nele. Por que eu coloquei essa slide à parte? Porque só o processador tem socket, o resto se encaixa em slot. Então, o processador encaixa onde? Processador, em socket. Teoria rápida sobre processador. O que mais cai em prova quando a matéria de hardware cobra processador? O processador é considerado o cérebro do computador. Ele controla e executa instruções armazenadas na memória principal, por isso que eu mostrei no slide anterior, memória, processador e dispositivos, porque a memória RAM, quando você clica lá no Word, por exemplo, ele vai carregar para a memória e o processador vai executar essas instruções gravadas na memória. Falei com mais detalhe na aula completa, estou passando só uma explanação geral para vocês. Isso aqui é muito comum de ser cobrado. A velocidade de trabalho ela é dada em ciclos por segundo, Hertz. O que é Hertz? Hertz é uma medida que determina o que certa coisa acontece por segundo. Então, ele tem o clock, né? Chamado de clock, é o reloginho, ó, o barulhinho. A quantidade de ciclos que ele faz por segundo, essa é a medida dele, Hertz. Popularmente chamado como clock, por causa do relógio. O cache de CPU é uma área de memória rápida localizada no próprio processador. Tem um cache aqui. O cache ele varia de L1 até vários L's para frente. Até a última atualização que eu vi, L4, eu acredito que não passou disso. São os níveis de cache. O L1 para a prova, o L1 é o mais rápido, mais próximo do núcleo, e os L's 2, 3, 4 para frente vão ficando mais afastados. São mais lentos. O mais rápido é o L1 e mais caro. Isso aqui é só uma introduçãozinha sobre cache que pode aparecer na prova. Aqui está sobre memória. Memória RAM, memória randômica, né? Que ao pé da letra traduz em memória de acesso aleatório. Tem função de armazenar programas, como eu falei, instruções que serão executadas onde? No processador. Aqui está o principal que cai em prova. Ela armazena informações com o computador energizado, ou seja, volátil. Se você desligar o computador, apaga. Ah, Fabiano, mas eu discordo, porque às vezes eu desligo meu computador, quando eu volto, ele salvou tudo ali para mim. Então não desligou. Pode estar hibernado, você pode ter gravado essas informações em disco, para ele lembrar das configurações que ele estava fazendo naquela época ali. Mas na RAM não. A RAM, isso é regra, ela é volátil. Existem várias formas, né, implementadas dentro da ciência da computação para você fazer isso e voltar ao trabalho de onde você parou. Mas, teoria básica sobre memória RAM. Armazena informações com computador energizado e ela é volátil. Se tirou energia da RAM, nela não fica. Se ficou, ficou em outro local. A não ser que ele está naquele modo de baixo consumo de energia, mantendo, mas tem que estar energizada sim. Essa é a regra. Você encaixa no slot, ela pode aparecer na sua prova como memória primária, é sinônimo de RAM. Tudo isso aqui é sinônimo de RAM, para não te confundir. Isso aqui, ó, é memória RAM. Pode aparecer na sua prova dessa forma. Memória primária, memória principal, memória real, em contraposição com memória virtual, que é basicamente para a prova. É quando o seu disco rígido, o seu HD, possui uma área para simular uma memória RAM. Então, ele vai virtualizar para dar um respiro para sua máquina quando ela tem pouca RAM. Isso é o conceito de memória virtual. Por isso, essa aqui é a memória RAM real. Quando você simula lá no disco rígido, você pode simular a memória lá, que é conhecida como swap. Isso aí, área de troca. Aqui é o básico que você tem que saber. Isso aqui não tem jeito. Dispositivos de entrada, saída e híbridos. Então já vimos que o hardware, que é a matéria dessa aula agora, dessa parte da aula, ele é dividido em CPU, né, que é o processador, memória e dispositivos. São 3 partes só. A terceira parte são esses dispositivos. E elas também são divididas em 3 partes. Dispositivos de entrada, 1. De saída, 2. E híbridos, que é o 1 mais 2. Né? Aqui é um dispositivo que ele tem entrada, capacidade de entrada e capacidade de saída. Exemplo, modem, que modula e demodula. Impressora multifuncional, que além de imprimir e trazer para o mundo real aqui algo que está dentro do computador, ela possibilita você escanear e jogar para dentro da máquina. Ela é híbrido. Tela sensível ao toque, né? Quando você está assistindo ali, estou assistindo o meu telefone aqui e estou vendo. Dispositivo de saída. Quando você interage, você dá um comando para ele entrar para o computador, ele receber um comando de pausa de alguma coisa. Então, ela é híbrida, entre outros. Entrada, mouse, teclado, manete de jogos. Só saída, impressora. Olha aqui o que cai muito em prova. Aparece a impressora sozinho lá. Aí o aluno marca que é híbrido. Ah, porque minha impressora ela também escaneia.
aí é multifuncional, é um híbrido. Se aparecer só impressora, é só saída. Para ser misto, tem que ser impressora multifuncional com funções de scanner. Ela vai trazer do mundo real, jogar para o digital. Aqui a pirâmide das memórias, não vou aprofundar, porque eu já falei sobre isso na aula de hardware, mas dá um print. A maioria das questões que cobram memória você resolve com essa pirâmide aqui. Lembrando que o pico da pirâmide, quanto mais no pico, mais caro e menor tamanho e mais rápido. É isso aqui, ó. Velocidade está para cima e para baixo, armazenamento. Para baixo, as memórias vão ficando grandes, mais baratas, porém mais lentas. E aqui está a memória virtual que eu falei. A memória RAM é a principal. A virtual, ela teria que estar aqui, ó, no meio. Por quê? Ela é uma memória, na verdade, ela se encontra realmente dentro do disco. Ela está aqui fisicamente. Por que eu coloquei no meio? Porque ela simula a memória principal. Então, conceitualmente, ela vai estar aqui. Realmente, ela está aqui. Memória virtual, então, é você virtualizar dentro do disco rígido o funcionamento de uma memória RAM. De novo, minha memória RAM, meu computador só tem 4 GB de memória RAM. Eu vou fazer uma área de swap, uma área de troca dentro do disco rígido e vou simular a memória RAM aqui. Então você está simulando, virtualizando a memória como se ela fosse RAM. Mas ela não é uma memória RAM, só virtualiza. Por isso eu coloco ela aqui no meio. Ó. Mas fisicamente, onde que ela está? No disco, lá dentro do disco. Vamos seguir. Aqui é só para print também. Alguns tamanhos que essa banca gosta de cobrar. Ela vai trazer para vocês, eu comentei algumas questões aqui na playlist, dando exemplo de algumas memórias e fala do tamanho. Por exemplo, uma memória cache, ela é pequena, 3 MB, 20 MB em média. Então se aparecer na sua prova cache e aparecer 20 GB, sai fora, não tem nada a ver. Isso aqui é só para você ter um parâmetro de tamanho de memória e suas funções. Então memória de massa, que são as gigantes, olha aqui, SSD, pendrive, HD, tá vendo? Aqui é memória grande, ó. 120 GB, 2 TB, 120 GB, 480 GB em média, tá? Que essa banca gosta muito de cobrar a média. Existem maiores, existem SSDs de servidores bem maiores que isso, mas essa prova tem cobrado computadores do uso comum, do uso cotidiano. Eu mostrei isso na aula, expliquei, demonstrei até as questões que cabiam o recurso, mas a banca ela cobra de forma muito pragmática, do dia a dia mesmo. Então, esses tamanhos aqui é para que você entenda e saiba separar na hora da prova. Se você memorizar isso aqui, você não erra mais questões de tamanho de memória. Então vamos lá, cache é pequena, ROM pequenininha, memória RAM também bem pequena. Um computador hoje, usual, com 16 GB, é um computador mega poderoso para nós usuários comuns, né? Claro que servidores têm memórias maiores, mas de novo, essa banca utiliza os itens mais comuns e ela fala isso no comando da questão. Considerando computadores de uso comuns no dia a dia, comuns para usuários como nós. Então esses são os tamanhos. SSD, pendrive, HD, então, são as memórias maiores. Memória RAM, ROM e cache são memórias pequenas. E geralmente as bancas exageram, colocam ali coisas que não tem nada a ver com a outra. Basta você ter esse entendimento aqui, agrupar bem direitinho, você não erra. Cita um hardware e você precisa associar com sua capacidade. Mas fiquem tranquilos que as comparações são exageradas, conforme eu falei. Lá sobre monitores. Basicamente, sobre monitores, essa prova pega bem leve. Ela vai falar sobre as resoluções de um monitor. HD é só memorizar. HD 1280 por 720, Full HD 1920 por 1080, Ultra HD ou 4K 3840 por 2160. Já existe 8K também, é o dobro disso. Então é só você anotar isso aqui para efeito de monitores, saber os conectores que a gente já falou. Você já tem um bom começo aqui para fazer uma boa prova. A IBFC cobra leve, ela não aprofunda nesses itens. Essa questão aqui, eu resolvi essas questões. Não, essa aqui é uma questão nova que eu trouxe da VUNESP. Nova que eu digo para o material, ela não foi comentada ainda. Então eu vou comentar para a gente fazer um foco maior em SSD e falar da evolução já no SSD. Já teve. Até quase ontem era o HD, né? Entraram com SSD, que é um disco hoje que ele não é mais mecânico, não tem partes móveis, ele é todo digital, né? Eletrônico. Só que já existe evolução nisso. Por isso eu trouxe essa questão para a gente contextualizar e saber o que há de mais moderno e contemporâneo sobre esse tema. Vamos lá. Embora os discos HD, hard disk, disco duro, sejam ainda muito utilizados, isso é verdade, as unidades de estado sólido, SSD, vêm cada vez mais sendo utilizadas.
Comparando HD com SSD, a vida útil do SSD é maior que do HD? Isso é mentira. A vida útil do SSD, como ele é eletrônico, ele vai queimando o circuito ali, com o tempo ele vai parar de funcionar. Esse é o problema dele, mas não se preocupem que calcularam mais ou menos a vida útil do computador. Se o seu SSD começou a ficar ruim, quer dizer que o seu computador também já está bem ultrapassado. E outra coisa, também hoje não está tão caro assim. Se o seu SSD apresentar problema e o computador ainda estiver bom, você consegue trocar com custo baixo. Mas essa aqui está errada. O HD tem uma vida útil maior. Porém, né? Acidente, pancada e tal, ele é mais sensível. O HD, o SSD é mais robusto, resiste mais a tombos. O consumo do SSD é maior? Não, o consumo dele é mínimo. Ele não tem parte mecânica, não tem motorzinho ali, é só eletrônico e silencioso. Então aqui está errado também. O consumo dele é menor. O preço por bit de armazenamento dos SSDs é menor? Não, o preço é maior. O tempo de leitura e escrita são maiores do que o HD? Olha que questão capciosa. Se você ler rápido, você fala assim, peraí, eu coloquei um SSD no meu computador, o computador ficou muito rápido, então o tempo de leitura e escrita é bem maior. Não, gente, presta atenção na pegadinha. O tempo de leitura e escrita dele é bem menor. É isso mesmo. Ele lê e escreve num tempo bem mais curto. O outro que fica lá rodando com a agulhazinha, batendo, fazendo barulho, né? Tec, 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 né? Quando você liga, fica ali fazendo barulho, principalmente quando está mais velho, ele leva um tempo maior para fazer a leitura e escrita. A velocidade dele é maior. Logo, inversamente proporcional, o tempo de leitura e escrita dele é menor. Ele lê e escreve bem rápido. Esse é o conceito. Então, o gabarito vai estar aqui, ó, na letra E. Os SSDs são mais resistentes do que o HD, verdade, em relação a movimentos, quedas ou interferências magnéticas. Está aqui o gabarito. Aqui, ó, outra limitação que diz respeito ao SSD é a transmissão de dados. Isso aqui, rapidamente, pessoal, é a evolução que eu falei para vocês. Primeiro, tínhamos o HD convencional, com cabo SATA lá, e aquela velocidade mais baixa. Inventaram o SSD, ficou bem mais rápido, mas tinha um gargalo. Esse cabo SATA permaneceu o mesmo. Então, agora já existe um protocolo que chama M2 de conexão, que é um protocolo de conexão direto à placa-mãe por meio de um tipo de SSD que parece a memória RAM, tá vendo? Isso aqui é um NVMe. É um novo SSD. Ele conecta direto na placa-mãe, descartando um cabo. Olha a velocidade disso. Você pega um SSD novo agora, ele já tem aqui, ó, eu queria marcar com a mão lá no monitor, hein? Ele pega aqui, ó, a parte de conexão dele e conecta direto à placa-mãe. Então, acabou com esse gargalo aqui, ó, de tempo, porque embora a velocidade de gravação dele é absurda, né? Bem alta, escrita também, ele escreve uma velocidade bem rápida. Esse cabinho aqui tinha um gargalo, então ainda ficava lento. Agora, para resolver esse problema de limitação, os fabricantes implementaram uma nova tecnologia de conexão do SSD com a placa-mãe, que é o Non-Volatile Memory Express, NVMe, do novo protocolo de transferência criado especificamente para SSD. SSD, eu falo rápido, assim dá um trava-língua, né? Mas quando eu falar SSD, é o SSD, beleza? Vamos lá então. Aqui está o material para quem quiser adquirir o PDF completo, bem atualizado. Tudo que a gente está falando aqui está nesse PDF completaço. Está no nosso site, fabianoabreu.com. Encerramos a parte de hardware, porque foi só uma explanação geral sobre os sistemas mais cobrados. Vamos entrar agora em Windows 7, Windows 10, arquivos, pastas, complementar algumas coisas. Vamos lá, pessoal. Barra de tarefas é o alicerce da sua interface. Ela está ali na base da sua área de transferência, né? Da sua área de trabalho. A área de transferência é outro conceito. Para configurar a barra de tarefas, acione a tecla Windows I. Anotem essa tecla de atalho, porque é uma tecla nova que não existia no Windows 7. Ela é específica do Windows 10 e ela abre a área de configurações do Windows. Então, ela vai abrir a área de configurações. Nessa janela, clique em personalização, barra de tarefa e você vai conseguir ativar algumas coisas. Olha aqui o que é possível fazer na barra de tarefas. Isso as provas têm cobrado. Bloquear a barra de tarefa é possível? Se perguntar na sua prova, é possível o usuário intervir e bloquear aquela barra de tarefa? É possível, é só ativar isso aqui. Entra nas configurações do Windows e bloqueia. Ocultar a barra de tarefa automaticamente? Ocultar automaticamente a barra de tarefas no modo de área de trabalho.
Sim, você oculta ela, ela some para você ter uma área mais completa. Quando você chega com o mouse aqui perto, ela volta e aparece. É possível. Usar botões pequenos, você pode diminuir um pouquinho, eu gosto de usar assim, os botões ficam menores, dessa forma você agrupa mais botões ali. Espiar, esse aqui cai muito, ó, espiar para visualizar área de trabalho. É quando você chega aqui no cantinho, aqui, ó, não vai dar porque eu estou com o PowerPoint aberto. Mas quando você chega na área de notificações, essa parte que eu fico aqui, bem no extremo da área da barra de tarefas, você para o mouse ali quando isso aqui está ativado, possibilitou espiada. Ele reduz tudo, né? Minimiza tudo ali para você dar uma espiada na área de trabalho. Dá uma olhada. Usar espiar para visualizar quem? A área de trabalho, ao posicionar o ponteiro do mouse no botão mostrar a área de trabalho. Quando a sua barra de tarefa está aqui assim, ó, inteira, é o último recurso dela aqui, ó, uma barrinha de nada, fica perto do relógio. Aqui, ó. Aí você clica lá, você dá uma espiada. Essas são as principais, não vou aprofundar muito, a gente falou demais sobre isso. Mas é só para você entender que barra de tarefas você tem que conhecer, saber o que é, onde ela fica e as principais ferramentas. Vamos dar uma olhada nessa questão aqui. A área do Windows para mostrar notificações sobre eventos, como e-mail de entrada e conectividade de rede, se localiza do lado direito da barra de tarefas, área de notificação, pessoal. Olha aqui, mostra e-mail, relógio e tal. Essa área que eu fico aqui, realmente é no lado direito. Lado esquerdo é o botão iniciar, que fica do lado esquerdo, é ele aqui, ó, botão iniciar. A área de notificação fica aqui mesmo, ó. No painel de controle é uma área de realizar configurações e tal. A Microsoft está até deixando ela um pouquinho mais de lado, não está tão em evidência, mas ela ainda existe no Windows 10. Se perguntar na prova, ela existe. Mas hoje, o que a Microsoft está querendo que você utilize é o Windows mais I, área de configurações, que veio praticamente para substituir o painel de controle, mas não substituiu. Os dois trabalham lado a lado normalmente, mas tudo aponta hoje para configurações do Windows com essa tecla de atalho Windows I, que é mais intuitiva, mais fácil de utilizar. Então não é painel de controle. Menu iniciar fica aqui e a área de trabalho fica logo acima, né? Fica em cima da área de tarefa aqui, ó. Aqui é a área de trabalho. Então o gabarito aqui vai ser lado direito. A área de notificação cobra muito. Postar notificações fica do lado direito. Fica aqui assim, ó. Onde eu fico aqui, ó. Ali, ó. A ela aqui, ó. Outro detalhe da área de notificação, pessoal. Quando ela tem alguma coisa, ela fica branquinha seu balãozinho, ó, informando que tem novas notificações. Se ela tiver assim pretinha, porque você já verificou o que tem nela. Vamos seguir então. Aqui está o gabarito. Novidades sobre o Edge. Ah, mas isso não é aula de redes? Vamos falar sobre aula de redes, sobre navegadores também ainda hoje. A aula vai ser um pouco longa, viu? Então dá pausa, toma um café, volta, assiste mais um pouco, mas assista toda. Vamos passar tudo aqui. Isso aqui, pessoal, novidades sobre o Edge. Por que eu trouxe ela nessa matéria? Porque o Edge, ele é o navegador nativo da Microsoft. Ele vem instalado nativamente aqui embaixo. Aqui embaixo não, né? Ele vem no seu sistema. Eu coloco ele aqui na barra de tarefas para facilitar. Mas enfim, ele é nativo. Qual que é a novidade dele? O Microsoft Edge foi lançado com a versão baseada em Chrome 1. Olha, e esse nome tem a ver com o quê? Vocês conhecem algum navegador com esse nome parecido? É o Chrome, né? Porque o Chrome também é um concorrente, né? O Edge é um concorrente do Chrome. Todos agora são baseados nesse código-fonte do Chromium. A partir de que dia? 15 de janeiro de 2020. O que é a novidade? Além de toda a estrutura, né, de funcionamento e tudo mais, é outro navegador. Em relação a provas, é a tecla de atalho. Se você vir estudando com materiais antigos, você certamente teria a tecla de atalho aqui antiga, Ctrl Shift P, que é utilizado no Firefox, para abrir uma navegação anônima, privativa, em private, né? Hoje é Ctrl Shift N, não é mais Ctrl Shift P. Essa aqui ainda utiliza no Firefox. Mas para o Edge, anotem que se cair na sua prova, você já estudou isso com outra tecla, pode te confundir. Então é uma atualização interessante. Vou falar mais sobre isso na aula de rede. Trouxe aqui na aula de Windows para a gente ver que é programa nativo do Windows. Sobre aplicativos nativos, então, que é uma matéria interdisciplinar, né? Você utiliza ela aqui na área de Windows, mas lá em redes também pode cobrar alguma coisa. Vamos lá, mais alguma coisa sobre aplicativos nativos do Windows. O Windows Defender agora é antivírus. Ele antigamente era um anti-spyware, agora ele é um antivírus completo. Tomem nota. Cortana, que é o assistente de produtividade pessoal da Microsoft. Hoje é o nome técnico do assistente de voz. Antigamente a gente falava só assistente de voz, como a Siri do iPhone, né? Da Apple. A Cortana, ou o Cortana, que é o assistente de produtividade,
pessoal da Microsoft. Você chama ele ali, conversa com ele, interage, comando de voz e busca direta também. Ele é o assistente mais completo agora. Tecla de atalho, se perguntar, o Windows C de Cortana, fica até fácil. Mas ele vem desabilitado, essa tecla de atalho. Você entra lá e configura para habilitar por meio de tecla de atalho. OneDrive, ele agora foi incorporado no explorador de arquivos. No Windows 7 você pode até instalar. Está dando erro porque o Microsoft Windows 7 ele foi descontinuado. Está dando muito erro, mas sim é possível utilizar o OneDrive no Windows 7. No 10 ele é padrão. É o que? É o Drive para você armazenar gratuitamente uma quantidade bacana de dados. Quando você começa a utilizar ele enche, aparece lá a propaganda. Aumente seu espaço de armazenamento. Você paga ali uma beiradinha para a Microsoft e pode armazenar mais conteúdo. Mas vem uma parcela grande aqui gratuitamente. Eu não gosto de falar em valores porque as provas não cobram. E por vezes a Microsoft altera esses valores, aumentando com o tempo, ou às vezes dá um valor muito grande. Dependendo da aplicação, ela vê que não está vendendo porque já é uma coisa expressiva, ela reduz. Então não gosto de falar em valores. Mas atualmente está em torno de 5 GB. Mas pode alterar. Então na data que você está assistindo esse vídeo, pode ser que isso já alterou. Então não se prenda a esses valores. Aqui é uma mera referência na data que eu estou gravando esse vídeo. Acesso rápido é uma novidade do Windows 10. No seu explorador de arquivos, o próprio sistema armazena algumas coisas ali que você acessa muitas vezes. Ele coloca aquele atalho para você voltar ali e ter facilidade de acessar e localizar esse conteúdo. Mas percebam um detalhe para a prova. O usuário fixa pastas e não arquivo. Então, por que eu vejo arquivo no acesso rápido? Por quê? Os arquivos, eles são fixados pelo sistema. Às vezes tem um íconezinho lá de um documento de Word que você acessa muito, ele está lá no acesso rápido. Se você não pode colocar esse arquivo lá, quem colocou? O sistema pode. Você não. Você pode fixar pastas no acesso rápido. Lixeira, lembrando que Shift Delete você deleta direto sem ir para a lixeira. Você pode restaurar na lixeira. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui porque não é muito cobrado. E eu falei isso com detalhe na aula específica. Mas você tem várias formas de restaurar. Tanto em ir lá no ícone e clicar em restaurar, quando clicar na lixeira e arrastar para algum local também, você restaura esse item. Mas você pode configurar também a lixeira para não dar essa mensagem. Quando você deleta um item, você já viu que aparece um pop-up, uma mensagem falando deseja realmente excluir esse item? Isso pode ser configurado. Vai comportar da mesma forma do Shift Delete. Que o Shift Delete é quando você tem certeza que o item tem que ir embora sem passar pela lixeira. Você aciona Shift e Delete, vai excluir definitivamente. Muito cuidado que não dá para reverter isso não. E você pode configurar essa lixeira para que ela opere dessa forma, como se estivesse acionando o Shift Delete. Ou seja, um delete, o arquivo já some, isso é perigoso. Às vezes é um arquivo ali, seu TCC, sua monografia, está no computador. Eu não recomendo que você habilite por isso. Pode ser que você clique acidentalmente, esbarre no delete e apague de forma permanente esse arquivo. Aí, mas é só para conhecimento de prova. É possível? É possível você configurar a sua lixeira para que ela delete direto, sem perguntar nada. Aqui alguns exemplos que são cobrados em prova. Isso aqui é nativo do Windows? É. Bloco de notas, que não é um processador de textos. É um editorzinho pequenininho de texto, basicamente para você digitar alguma coisa. Quem é programador utiliza muito para digitar código-fonte, para fazer alguns testes. E ele é bem simples. Já o WordPad já é um editor de texto mais robusto. Para quem não tem ainda instalado o Word, por exemplo, ou não instalou o LibreOffice Writer, o WordPad opera bem direitinho, funciona bem, mas os recursos um pouco mais limitados. Bem maior do que o bloco de notas, que é só mesmo um bloco ali para você fazer anotações, mas ele é menor do que o Word. O WordPad está ali no meio termo. E calculadora, que também vem nativa no sistema operacional. Painel de controle versus configurações do Windows. Eu não vou aprofundar nisso, mas basicamente, o que você tem que saber para essa prova? O Windows hoje, eu já falei sobre isso lá na aula, falei nessa aula aqui também. Painel de controle e configurações do Windows são ferramentas semelhantes, fazem basicamente a mesma coisa. Porém, as configurações do Windows, ela traz uma interface mais moderna, com recursos mais fáceis, uma busca mais ágil. E a Microsoft tem vários atalhos para você acessar. Qual que é o mais cobrado em prova? O Windows mais I. Você acessa ela diretamente. E o painel de controle é aquele modelo tradicional que a gente já conhece desde as versões anteriores. Ele ainda existe no Windows 10, mas e no 11 também. Porém, ele
está ficando meio de lado pela Microsoft. Ela só não removeu porque muita gente já sabe utilizar ele com mais tranquilidade e tal, prefere utilizar ele ali, já decorou alguns processos, alguns caminhos ali, ela mantém. Mas as configurações do Windows, a configuração do Windows, essa interface, ela é mais utilizada e ela é mais queridinha da Microsoft, por assim dizer. Eu já mostro na aula completa de configurações umas 4 formas de acessar que a Microsoft disponibilizou. Não vou aprofundar nisso, você tem que levar para a prova que existem as duas e que as configurações do Windows têm uma interface mais amigável hoje para o usuário. Outro detalhe, pessoal, houve mudança em relação a esse assunto que eu acabei de falar. Tecla do logotipo do Windows, mais pause, ou seja, o Windows Pause Break. Antigamente você acessava o painel de controle. Hoje você abre a caixa de diálogo, propriedades do sistema. Foi uma mudança. Então, de novo, se você está com o material ultrapassado, o Windows Pause Break pode te confundir, principalmente para usuários mais avançados que não atualizaram essa tecla de atalho, porque era uma tecla muitíssima utilizada por não programadores, mas técnicos que fazem manutenção em computadores no dia a dia, porque você acessava direto ali para instalar driver, para remover um driver, atualizar alguma coisa, você utilizava muito o Windows Pause para acessar direto. Hoje ela mudou. O Windows Pause, ela abre a caixa de diálogo, propriedades do sistema. Anotem isso. Perguntas. Tentem responder essas perguntas. O próximo slide já trago as respostas em texto para você dar um print. Posso renomear vários arquivos de uma vez? Posso. Eu tenho uma pasta ali no meu Windows. Essa pasta está cheia de arquivos. Eu estou cheio de arquivinho aqui dentro. Eu posso pegar esses arquivos e renomear todos eles de uma vez? Pensa aí. Posso ter arquivos com o mesmo nome em uma pasta? Dentro dessa mesma pasta, esses mesmos arquivos aqui, ó, podem ter o mesmo nome? Tudo isso aqui são perguntas extraídas de provas e que não apareceram uma ou duas vezes, não, várias vezes. Então preste atenção nesse detalhe. Pode aparecer na sua prova. Posso ter arquivos sem extensão? Geralmente o meu arquivo, né, comumente, ele tem aqui um arquivo do Word, por exemplo. Aqui embaixo vem o nome dele, nome, ponto, a extensão. Geralmente, né, o DocX é o Word mais novo, a partir de 2007 é DocX, nome, ponto, extensão. Mas eu posso armazenar numa pasta um arquivo sem extensão? Já foi perguntado em prova. Posso abrir vários arquivos de uma vez? Sim ou não? Se sim, há alguma exceção? Respostas, vou comentar cada uma. Posso enumerar vários arquivos de uma vez? Sim. Eles ficarão com o mesmo nome se forem de extensões diferentes ou com incrementos se forem extensões iguais. Ou seja, se eu tiver lá vários arquivos de Word, eu vou e seleciono todos, aperto F2, por exemplo, né, para renomear arquivos, qual é a tecla de atalho? F2. Ou vou lá no mouse, clico no botão direito e mando renomear. Estou lá com 10 arquivos. Posso renomear todos eles de uma vez? Sim. Eles ficarão com o mesmo nome se forem de extensões diferentes. Ou seja, eu tenho um Word, um Excel, um PowerPoint e vários outros programas. Eles vão ter o mesmo nome. Por quê? Isso já responde a outra pergunta, né? Eu posso ter numa pasta arquivos com nomes iguais? Sim, desde que a extensão seja diferente. Já respondi a próxima. Então, eles ficarão com o mesmo nome se forem de extensões diferentes ou com incremento se forem de extensões iguais. Por exemplo, se todos forem Word, ele vai ficar com o nome igual, porém com incremento 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai dar esse incremento. Próxima pergunta, posso ter arquivos com o mesmo nome em uma pasta? Já respondi, né? Sim, desde que tenham extensões diferentes, aí pode ter o mesmo nome. Eu tenho um arquivo do Excel que se chama Fabiano, vou lá e crio um arquivo que se chama Fabiano também do Word. Normal, é aceito sim. Posso ter arquivos sem extensão? Posso, não tem problema nenhum. O problema é que vai ficar lá, né, branquinho, sem que o sistema operacional saiba o que eu vou abrir. Então, quando você clicar nele 2 vezes para abrir, o sistema vai perguntar qual programa você quer utilizar para abrir esse arquivo, que eu não sei, porque a extensão me mostra isso. Se você não colocou extensão, eu não vou saber. Tá aqui, ó. O sistema não identifica o programa. Posso abrir vários arquivos de uma vez? Sim, desde que? Desde que eles tenham extensões iguais. Dá print, próximo slide. Isso aqui, pessoal, olha, a NVMe aqui, o SSD, o HDzão aqui, ó. Só para dar print. Quando você arrasta um arquivo de uma unidade para outra, o que acontece? Ah, vou arrastar daqui para cá. Se
Foi unidade diferente, eu vou explicar sem tecla de atalho, procedimento padrão e a lógica disso. E depois vou acrescentar teclas de atalho que são cobradas em provas para que você entenda a lógica disso. Porque entendendo a lógica fica melhor do que decorar, né? Então imagina, eu tenho um documento Word aqui no meu disco C. Se eu clicar nesse arquivo e arrastar ele para o disco D ou para o disco G ou qualquer outro disco da unidade, o que vai acontecer? O comportamento é o seguinte. Se você fizer essa operação que eu acabei de explicar aqui, de um HD para o outro, ele vai criar uma cópia. Por quê? Entenda como jurisdição. Imagine que isso aqui é uma jurisdição, isso aqui é outra e essa aqui é outra. Ele vai entender o seguinte. Se o usuário está tirando de uma jurisdição e levando para outra, eu, por segurança, vou manter esse arquivo aqui dentro e vou mandar uma cópia para lá. Porque eu sei lá o que vai acontecer depois dessa unidade que ela é desconectada, eu vou perder meu arquivo. Então essa é a lógica. Agora, se eu arrastar dentro do próprio disco, é possível? A maioria dos computadores tem um HD só e nem é particionado. Então, você tem várias pastas ali dentro. Várias pastas. Se você arrasta de uma pasta para outra, ele vai mover. Por quê? Isso é redundância de dados. Para que você quer ter um computador, um arquivo repetido várias vezes dentro do mesmo HD? Isso é redundância de dados. Ele não quer isso. Então, dentro do mesmo disco, ele vai apenas mover. Por quê? Está dentro da mesma jurisdição. Essa é a lógica, para não perder a questão de segurança. Ele vai entender que aqui é um backup e vai entender que aqui dentro você só quer organizar os arquivos. Agora você pode intervir isso. Se você arrasta acionando a tecla Alt, ele vai criar um atalho, ou seja, um link. Atalho é um link, não é isso? Você clica ali num link, ele vai apontar para onde ele está de fato, de verdade. Alt, então, é a intervenção de quem? O usuário, ele pode intervir nessa ação. Ele aciona a tecla Alt, vai criar sempre, aqui é sempre, tá? Quando o usuário entra na jogada, vai virar a regra. Então, entenderam que o comportamento sem tecla de atalho é isso que eu acabei de explicar? E se o usuário quiser definir, eu quero determinar para o computador que ele vai criar um atalho indiferente se eu estou arrastando de um disco para o outro ou se eu estou arrastando dentro do próprio disco. Se você acionar a tecla Alt concomitante à ação de arrastar, ele sempre vai criar um link, um atalho. E se você acionar a tecla Shift, ele vai mover, indiferente se está entre discos. Ah, mas e a história lá do backup e tal? Não, aqui o usuário determinou, ou o usuário entendeu que ele quer mover. Então, acione a tecla Shift, acione a tecla Shift. E o mnemônico para isso é a sonoridade, Shift, de chiar. Você conhece o verbo chiar? Ou seja, aqui é barulhinho de chiar de um lugar para o outro. Você está arrastando um móvel de uma sala para outra, ou seja, está fazendo barulho, chiar, arrastou, moveu. E, por fim, Ctrl é a sonoridade também. Ctrl, copia. É você lembrar da sonoridade. Se você, como usuário, intervir na jogada e aciona a tecla Ctrl, você vai copiar esses dados, indiferente se ele está dentro do mesmo disco ou está em discos diferentes. Isso aqui você anota, é o que as provas têm cobrado. Vamos seguir. Não vou aprofundar nisso porque já virou clichê, né? Toda aula minha sobre Windows eu explico sobre isso. Nomes de arquivos, os que podem nomear, o que não pode nomear um arquivo e a quantidade. Regra 260, é o que mais é cobrado em prova. Os nomes de arquivos e diretórios podem ter até 255 caracteres, incluindo qualquer extensão. Os nomes preservam as letras, isso aqui não, isso aqui é uma aula mais completa, não vem ao caso agora. Pode ter até 255, incluindo qualquer extensão. Essa regra aqui ó, é o nome de arquivo e a extensão. Nome e extensão, 255. Mas o nome, extensão e o caminho. Caminho é o quê? C, dois pontos, barra, todas aquelas barras até chegar no seu recurso, que pode ser um documento, por exemplo. Um docx aqui. Tudo isso pode ter até 260. Essa é a parte que as provas mais cobram. Mas se você quer aprofundar um pouco mais, se a prova vier detalhando que é só o nome do arquivo, mais a extensão, só o nomezinho dele aqui, ó. Eu tenho um arquivo, ele está com o nome dele, nome, ponto, a extensão, só esse aqui, 255. Por quê? Tem que sobrar um caminho tem que sobrar um tamanhozinho aqui, né? Para o caminho completo, para ser tudo. Então, o nome, a extensão, mais o caminho completo, tudo. Isso pode ter até 260. De onde que eu tirei isso? Da documentação da Microsoft. Os nomes de arquivos
é o mnemônico do Darth Vader, são esses aqui. Anote, não vou explicar porque já expliquei isso aqui centenas de vezes, fica até chato. São esses caracteres que eu desenhei esse Darth Vader e você coloca quais são, dois pontos, vou descrever e desenho o Darth. Não vou aprofundar nisso, tem aula completa no canal, se você não sabe isso, é só perguntar que eu deixo o link para você aqui. Não vou aprofundar nisso, é só mesmo um lembrete. Área de transferência, isso é novidade, tá pessoal? Anotem, hoje o Windows V, ele possibilita você ver, olha o mnemônico, o Windows V, a Microsoft não deve ter feito de propósito, né? Porque a documentação é em inglês, mas para nós aqui em português ficou fácil de entender o mnemônico. Tecla de atalho Windows V, você vê o que está na área de transferência. Antigamente não era possível, era possível apenas no Office, no Microsoft Word, Excel, PowerPoint, tem lá uma área de transferência, onde você verifica lá os 24 últimos itens que foram copiados para lá, e você consegue enxergar ali, clicar nele e buscar esses últimos 24 itens. Agora a Microsoft implementou isso no Windows 10 e por meio da tecla de atalho Windows V, você enxerga o que está na área de transferência. Aqui é o que eu acabei de falar, a área de transferência do Office, você já possibilitava você ver isso aqui, ó. Quantos? Os últimos 24 itens. Você vê isso aqui. Agora, o Windows também possibilita que você veja. Acione a tecla Windows V, você também consegue ver o Windows V, o que está ali. Dois mnemônicos, ó, o V de olho aqui, ó, V, e a tecla de atalho. Olha lá, a diferença de uma para outra. A área de transferência do Office e a área de transferência do Windows 10. Você consegue ver aqui, ó, o histórico. Aí você consegue excluir, você consegue editar, buscar ali, eu quero buscar uma coisa que eu copiei lá atrás. Dá um Windows V, clica, ele vai colar aquilo ali. Bem interessante isso. Mais uma matéria, redes, internet e intranet. Mais uma revisão. Vamos lá. Isso aqui que eu marquei de amarelo é o que pode ser cobrado, na minha opinião, a parte mais recorrente. Conceito do que é internet e intranet. Navegadores, eu já falei sobre teclas de atalho, vamos dar uma reforçada aqui, fazer uma questão. O URL tem cobrado bastante o que é. Golpes e fraudes, a gente já falou na área de segurança da informação, vou só recapitular hoje. E aqui está o protocolo de segurança, muito cobrado também. De tudo isso aqui digital, essa é a parte que é a minha aposta para a prova. Definição básica de rede. O que é uma rede de computadores? Dois ou mais equipamentos conectados de forma física e lógica, que são os protocolos, de forma a compartilhar dados e serviços. Essa é a essência de uma rede. A internet é o conjunto de redes de computadores que interligadas mundialmente. A rede das redes começou lá em 69, depois a evolução dela em 90 veio o www, que é o sistema de hipermídia, hiperlinks. Em 92 começar a desenvolver o Mosaic, o primeiro navegador da história, que foi lançado em 93, não está mais em uso. Então isso aqui eu gosto sempre de explicar, para você não misturar na hora da prova, quando ela quer te induzir ao erro de que internet, navegador e www é a mesma coisa. Não é. Cada um nasceu numa época diferente da história. Em 69 começou os primeiros conceitos de internet, que chamava ARPANET. www, que é o sistema de hipermídia, hiperlinks, que possibilitou essa rede, né, de alcance mundial, ela ser realmente ali consolidada, foi esse sistema em 90, e o navegador foi lançado só em 93, né? Começou a ser desenvolvido aqui nos laboratórios em 92. Então é só para você separar isso aí. E o conceito de internet, o que é intranet agora, né? Internet a gente sabe que é o conjunto de redes mundiais, e a intranet é uma rede corporativa. Rede de computadores privativa de uma instituição, corporação, login e senha para acessar. Palavra de ordem, você utiliza os mesmos recursos de comunicação da internet. Isso aqui, pessoal, você mata 99% das questões, sério, porque a maioria das provas hoje, elas querem induzir o usuário a entender que, por ser a intranet uma rede privada, corporativa, né, que você precisa de login e senha para acessar, ela é mais limitada e utiliza outros recursos. Isso é mentira. A estrutura de protocolos, aquela pilha de protocolos, né, TCP/IP, os conectores, cabo de rede, toda a estrutura tecnológica é a mesma coisa. O que difere uma da outra é a forma de acesso. Uma é pública, a outra é privada. Em essência, está em resumo. A aula completa sobre isso está aqui. Se você tem dificuldade em alguma dessas matérias, me pergunta que eu vou selecionar a aula para você. Vamos lá? Códigos de erro foi cobrado pelo IBFC. Eu quis recapitular aqui. É só você anotar. Vai aparecer assim o erro 401. O que ele é?
Sem autorização para autenticar. Ah, eu quero autenticar no site. Imagina que você quer autenticar na intranet do TJ para saber como é que funciona. Vai dar um erro, por quê? Você não é usuário autorizado para autenticar. Então você não pode entrar na intranet deles. Vai dar um erro 401, sem autorização para autenticar. 403, olha ali, porque eu coloquei os dois vermelhos? Eles são parecidos. Proibido acessar certo conteúdo. Ah, mas eu não posso autenticar, então não posso acessar a mesma coisa? Não. Acessar certo conteúdo difere do 401, pois você já está autenticado. Imagina agora que você tem as suas credenciais de acesso, né? Sua matrícula, a sua senha, e entrou lá. Mas dentro desse site tem um conteúdo que ele é só para o seu chefe. Aí você vai tentar lá escafunchar para olhar lá. Opa, erro 401. Você está autenticado, ó, você já está autenticado, mas você não tem acesso àquele conteúdo específico. Difere um pouquinho. 404, mais clichê, né? Tem muito meme na internet, né? Comparado à porta de apartamento. Recurso solicitado não foi encontrado. Erro 404, não encontrado. E o 503, serviço indisponível. É só mesmo para relembrar. Aqui está a questão que eu comentei lá e que eu tô com a convicção que vai cair na prova. Não demora a cair isso aqui, ó. Porque mudaram a tecla de atalho, né? O Microsoft Edge agora, aquela novidade que ele mudou o sistema para a base de Chromium, ele tem a mesma tecla de atalho que o Chrome, Ctrl Shift N. Olha aqui, o navegador Microsoft, Ctrl Shift N, navegação em Private. Já que a gente falou da tecla de atalho, vamos falar o que ele faz, o que ele não faz, segundo o próprio navegador. Isso cai muito em prova. O que a navegação em Private faz? Navegação privada. Exclui suas informações de navegação quando você fecha todas as janelas. Ou seja, você navegou no modo privado, Ctrl Shift N, estou navegando privado ali, fechei, ele vai excluir informações de navegação. Agora, ele salva a coleção. Se você adicionou alguma coisa em favoritos, ele vai salvar porque foi a intenção do usuário. Se você fez um download, é claro que ele vai salvar, porque você entrou no site, achou um documento interessante, fez download. Quando você fechar, ele vai apagar? Não, o download permanece. Mas o histórico de downloads, mas não o histórico de downloads, tá vendo? O download, o arquivo que você baixou, vai estar lá. Mas o histórico, sim, o histórico ela apaga, de download. Impede que pesquisas do Microsoft Bing sejam associadas a você. O que é esse Bing? Bing é o motor de pesquisa da Microsoft, concorrente do navegador robusto, né? Google. Concorrente nem seria a palavra, né? Hoje o Google ela é predominante. Geralmente os rankings apresentam sempre o Google como um motor de busca na casa dos 90% de preferência dos usuários. O Bing é pouquíssimo utilizado, mas briga ali, fica em segundo lugar, mas aquela distância, né? Enxerga ele de binóculo, bem longe. O que ele não faz, as provas sempre colocam isso aqui, ó. Com a navegação privada, eu vou ocultar a navegação da minha escola, vou entrar na minha faculdade, eles não vão ver o que eu acessei. Mentira, o que a navegação em private não faz. Oculta sua navegação de escola, do seu empregador, ou seja, da sua empresa, do provedor de internet. Não, isso ela não faz. Oferece proteção adicional? Não. Adiciona mais proteção? Também não. Basicamente, ela é essa aqui, ó, exclui informação de navegação. Para quê? Para ninguém ficar vendo o que você está navegando ali. Aqueles sites duvidosos que você ficou visitando, apaga esses rastros seu ali. Tá, anota a tecla de atalho, anota o que ele faz, o que ele não faz. Chrome. Por que eu coloquei Chrome? Esse M aqui e coloquei o N aqui também. Para você ter um mnemônico e lembrar na hora da prova. Chrome, Chrome. Ctrl Shift N. Não é o mesmo do Edge agora. Ctrl Shift N. Por quê? A base, o núcleo de código dele é o mesmo, é o Chromium. Então, a tecla de atalho é a mesma do Edge, Ctrl Shift N. Conceito, dê uma lida, não vou aprofundar nisso. Dá uma lida nessa tela aqui. Basicamente, é a mesma coisa do Edge, mas é a navegação anônima. O que vai diferir agora? Ctrl Shift P, privativa. Firefox já foi cobrado em prova falando de modo anônimo e privativo, induzindo, né, nos levando a entender que o Firefox é privativo e o Chrome e o Edge é anônimo. Em conceitos gerais, pessoal, é a mesma coisa. Porém, tem prova que é meio chata, né? Quer cobrar ali o letra de conceito, né, bem seco. Então, o nome que a Firefox dá na sua tradução aqui para o Brasil é janela privativa. Então, é modo privativo. Isso nos leva a quê? Até memorizar o som do P, Ctrl Shift P, de privativo.
outro mnemônico que eu falo para os alunos, né? Eu memorizei sim, porque é 1 milhão de coisas para memorizar. Você tem que ser safo e trazer alguma coisa ali, mesmo que seja estranho, que seja feio, horroroso, não importa. Importa que você lembre na hora da prova. Então, no meio de vários navegadores, o Firefox ou Firefox, olha lá se não parece, Firefox, é a tecla de atalho dele para navegação privativa é o P, diferente do Chrome e o Edge, que é Ctrl Shift N. Vamos lá? Vamos fazer uma questãozinha sobre isso aqui. Da IBFC, a gente não comentou essa questão no bloco anterior. Esse bloco é muito cobrado, então lá no bloco de questões do material completo, eu coloquei 2 blocos sobre rede. Um com 9 e o outro com umas 16 questões, por aí. Só sobre redes. Vamos fazer essa aqui. O navegador Google Chrome, no idioma português, possui um modo de navegação conhecido como anônimo. Sobre o modo de navegação anônimo, assinale a alternativa correta que apresenta uma de suas características. O tempo máximo de exibição para cada página visitada, nada disso, não falamos nada de tempo máximo. Você pode, tendo internet e tempo, você fica o tempo que quiser. Tem nada a ver com isso. Não salve histórico de navegação das páginas visitadas. Opa, é o conceito básico dele. Salva registro em nuvem? Não é isso a forma dele. Embora você pode salvar alguma coisa em nuvem a partir desse navegador, mas habilitei o modo anônimo, ele automaticamente salva registro histórico em nuvem. Se não salva histórico nem na máquina, nem no local, vai salvar em nuvem? Errado. Exige digitação de senha? Errado também. Gabarito aqui, letra B, não salva histórico de navegação das páginas visitadas. Mas lembrando que é possível que sua atividade ainda esteja visível para quem? Olha lá, para os websites que você visita, seu empregador ou a sua escola, seu provedor de internet. Então, fique esperto. E aqui embaixo a dica, né? Chrome, Ctrl Shift N, Chrome, né? Esse M e N eu coloquei para memorizar a sonoridade também. Ctrl Shift N, de anônima ou de Chrome. Eu gosto de utilizar a sonoridade, embora seja feio, para lembrar. Consegui? Essas questões não vou comentar, só deixei para você relembrar. Tenta fazer, eu vou mostrar o gabarito agora, porque já comentei todas essas próximas agora na aula específica de redes. Então, resolve, dá um pause para ver se você ainda lembra. Olha o gabarito aí. Próxima questão, mesma coisa. Resolve? Resolveu? Essa aqui tem uma explicação mais específica que eu vou deixar para você, caso você não tenha tempo de assistir a aula completa. Eu trouxe uma explicação sobre IoT, internet das coisas, bem completa na aula lá passada, né? Mas vou deixar aqui para você dar print. E tá aqui o gabarito também. Não vou explicar, já expliquei essas questões durante a playlist. É só um treino. Essa aqui também não vou explicar, mas vou dar uma ênfase nisso que eu já comentei. Sempre as provas querem te confundir o termo HTTP de HTML. Essa questão trata disso. Dá uma olhada. O HTTP é definido tecnicamente como sendo linguagem de programação. Linguagem de programação, pessoal, é HTML, Language Markup, HT, né? Hypertext Markup Language, linguagem de marcação de hipertexto, Hypertext. E HTTP é protocolo de conexão. Então, é só para você entender. É muito parecido o som. HTTP, protocolo. HTML, linguagem de programação. HTTP, definido como linguagem de programação? Não. Isso aqui está falso. Ó, falso. Se o website começa com HTTPS, é criptografia? Verdade. Vamos fazer essa de novo, né? A ferramenta de busca do Google inclui o S, claro, né? Principalmente hoje, ainda mais. Se você tem um site com S, ele vai indexar mais, porque é seguro. Isso aqui é verdade. Já expliquei essa questão, mas eu não aguentei, tive que fazer de novo. FVV. FVV. Gabarito letra C. Tá ali, ó. Essa eu não vou responder, é só para mostrar para vocês o que está sendo cobrado pela banca. Resolvam e olha o gabarito. Foi. Correio eletrônico vai ser a revisão mais rápida. Por quê? Eu já trouxe para vocês, aqui está o edital, o que é mais cobrado. É isso aqui. Falei completamente sobre isso, não vou ficar redundante nessa revisão. Faça um print disso e as 11 dicas. O formato válido de um e-mail, os campos obrigatórios, que é só apenas o campo para e o campo e uma pessoa no campo com cópia ou com cópia oculta ou para. Posso colocar o meu destinatário em qualquer um desses campos que a mensagem vai. Campos facultativos, anexo, assunto da mensagem, enfim, aqui está o resumo de 99,99% das questões de prova.
Ah, isso aqui é interessante, professor, explica mais. Tá na aula específica disso. Esse mesmo slide explicado tete a tete ali, ó, cara a cara, um com um, confrontamos tudo direitinho, tá completinho a aula. Tem dúvida nisso? Me pergunta que eu te dou o link da aula para você assistir gratuitamente. Não vou entrar nesse mérito. E a pergunta principal em relação ao envio, recebimento, resposta, encaminhar, tá aqui, né? Quem está com cópia oculta pode responder para todo mundo e acabar com o segredo. Mas entre eles, eles não se enxergam. Um não enxerga o outro aqui dentro. E ninguém que está aqui em cima não enxerga quem está aqui embaixo. Isso é a dúvida mais frequente dos alunos. Expliquei com detalhe na aula também. Trouxe slides só para você relembrar. Aqui é a revisão mesmo. Ah, professor, nossa, essa aí eu não sei mesmo. Aí assiste a aula toda, senão essa aula aqui vai ficar com 10 horas. Esse aqui, se você tiver interesse nessa aula, e eu acredito que se você não assistiu, recomendo muito que assista, porque é o ponto alto dessa matéria, tá? Isso é o mais cobrado e é onde os alunos mais erram. Principalmente quando enfia-se com cópia oculta na jogada aqui e faz aquele texto lá. Então, assista a aula completa, que é recomendado para você. Privacidade. A palavra de ordem é privacidade. E os 3 protocolos, POP, IMAP, SMTP. POP baixa para a máquina, o SMTP envia e o IMAP acessa a mensagem de e-mail. São os 3 protocolos de e-mail. Geralmente, a IBFC vai cobrar só quais são os protocolos de e-mail. Se você sabe que é o POP, SMTP e o IMAP, você já tem 50% da questão garantida. Os outros 50%, ele pode perguntar a função de cada um. Você lembra que o POP baixa, ele faz download para sua máquina. O SMTP envia, né? Sua mensagem está partindo, sua mala está na porta para ir embora. E o IMAP, ele mantém acesso ao pacote. Olha lá, internet mantém acesso ao pacote. Isso aqui é só mesmo mnemônico, tá, pessoal? Porque o que significa é protocolo de acesso à mensagem da internet. O significado dele. Expliquei também com detalhe cada um. Mas, de novo, sabendo que são os 3 de e-mail, você já tem 50% aqui de chance de acertar a questão. E sabendo que o POP baixa, o SMTP é para envio, o IMAP para acesso, você fecha os demais 50%. Vamos seguir. Segurança da informação. Vou falar o que cai em prova pela IBFC. Dá uma olhada. Aqui está o edital, né? O que vai ser cobrado. Esse aqui, anote o princípio e anote a palavra-chave. Confidencialidade tem a ver com proteger sigilo. Integridade, está íntegro, para você não modificar. Disponibilidade, acessível, bem óbvio. Esses são os 3 principais. Dá uma olhada aqui, ó. Os 3 principais são os clássicos. Depois eles foram evoluindo para mais esses 2. E esse aqui é um conceito mais fora desse conceito de segurança, né? De acesso. Eu expliquei com mais profundidade, mas não se atentem a isso aqui, ó, privacidade. Na aula completa eu falei sobre isso, mas para a sua prova, entenda que os principais, a base é esse aqui. A autenticidade não repúdio é o implemento a mais que depois complementou esses conceitos. Tá até aqui, ó. A autenticidade tem a ver com a autoria, a fonte segura, e o não repúdio é você não negar a autoria de um documento. Isso aqui a gente falou sobre assinatura digital e tudo mais, mas vou deixar aqui para revisão, pessoal. Lembrando que isso aqui é uma revisão. Se eu for falar todo o item digital, realmente a aula vai ficar com 10 horas. É para você dar um print e lembrar o que você viu lá. E se for uma matéria nova que você não deu tempo de assistir, mas está com dúvida nisso, volta só na parte específica e assiste. Aqui, pessoal, é o ponto alto sobre questões de segurança da informação da IBFC. Ela sempre está cobrando conceitos de antivírus versus firewall. Dá uma olhada. Isso aqui é só questão que eu já fiz, pedindo a incorreta sobre antivírus e firewall. Eu não vou comentar essa questão, mas eu trouxe ela para relembrá-los que o conceito de firewall ele tem que estar na ponta da língua, porque a IBFC está cobrando demais. Essa aqui é o gabarito, né? Você já viu lá na outra aula, era só para você responder, mas olha aqui, revisem o conceito de firewall. Eu trouxe aqui só para lembrar vocês que antivírus e firewall não é a mesma coisa. Firewall, o que ele é? Dispositivo de segurança de rede que monitora o tráfego de rede, entrada e saída, não é só entrada, a saída também é monitorada e decide permitir ou bloquear tráfegos específicos de acordo com um conjunto definido de regras de segurança. Isso aqui tem a ver com política de segurança da empresa. E por que saída? Por quê? Se já tem um bot lá instalado na sua máquina e tem um espião olhando as suas informações, ele quer retirar a informação ali, ele vai fiscalizar também o que está saindo da sua máquina.
Então, o firewall serve para isso. Ele não é um antivírus. E a prova vai querer enfiar isso goela abaixo, falando que antivírus e firewall é a mesma coisa. Isso aqui, ó. Por isso que eu trouxe essa questão para relembrá-los. Antivírus e firewall são questões distintas. O que é o firewall? É a primeira linha de defesa, tanto em uma rede pessoal quanto corporativa. É um dispositivo de uma rede de computadores que tem por objetivo aplicar política de segurança. O firewall é software ou hardware? Ele pode ser as duas coisas. As redes mais simples só implementam o firewall como software, mas as redes corporativas mais robustas têm aparelho de firewall, um aparelho específico de firewall. Então ele pode ser hardware, ele pode ser software. Revisão dada, vamos seguir. Códigos maliciosos, também conhecidos como pragas e malware. Principais de prova hoje, ransomware. O que é o bizu de ransomware? Apareceu ransomware, dá uma olhada, vai aparecer a palavra resgate, que é o ransom. É um tipo de código malicioso que torna inacessível os dados armazenados em um equipamento, geralmente utilizando criptografia, que exige pagamento, ou seja, ransom, resgate, para restabelecer o acesso ao usuário. O pagamento é feito geralmente em bitcoins, ou seja, criptomoeda, como eu falei. Bitcoin é a moeda mais conhecida, né? A criptomoeda mais conhecida, mas tem várias outras. Se aparecer a palavra criptomoeda aqui, está correto também. Phishing, faz analogia à pescaria, né? Pescar dados. Olha a palavra-chave. Se aparecer phishing, o golpista tenta obter dados pessoais e financeiros. Então, a palavra financeiro geralmente aparece quando a questão é phishing. Phishing, financeiro. Ou seja, utilização combinadas de meios técnicos, ou seja, ele usa técnica, e usa engenharia social. O que é a diferença de engenharia social para meios técnicos? Engenharia social não tem técnica nenhuma, o cara é engenheiro social, ele ludibria a pessoa. Agora, a técnica já é uma coisa mais rebuscada. Então, o phishing ele combina técnica com engenharia social, com o famoso 171. Mensagem eletrônica que tenta se passar por uma instituição, ou seja, está tentando te ludibriar, conhecida como um banco, uma empresa ou um site popular, procura atrair a atenção com base em curiosidade, caridade, vantagem, ou seja, se a pessoa é muito curiosa, ela vai cair, porque ela vai clicar, vai ficar curioso para saber o que é, vai ser uma mensagem ameaçadora, nossa, se você não clicar aqui, o seu nome vai para o SPC Serasa, opa, vou clicar. Não vai clicando em tudo, pessoal. A curiosidade matou o gato e pode matar você também. Caridade, você é muito caridoso, coração muito bom, eles vão disseminando aquele tanto de coisa falando que se você clicar ali, você ajuda 1 milhão de pessoas e tal. Não caiam nessa, pessoal. Infelizmente eu conheço, eu sei da sua boa intenção, você quer ajudar, mas não vai clicando em qualquer coisa não, porque eles sabem que você é uma pessoa caridosa e vai clicar por caridade. Outra pessoa, quem quer ganhar vantagem em tudo, clique aqui e fique rico pela internet, como ganhar 1 milhão pela internet e tal. Aí você vai e clica para obter vantagem financeira. Isso é engenharia social. Eles vão utilizar, eles sabem as fraquezas do ser humano e vão te induzir. Isso é o engenheiro social que faz. Ameaça também, né? Se você não clicar aqui, seu nome vai para o SPC, você vai pagar um imposto de renda e tal. Enfim, ou olhem a fonte, leve para uma pessoa mais avançada na área de TI para verificar aquilo ali. Não vai cair em tudo. Se for uma questão de banco e tudo mais, liga para o seu banco, liga no 0800 e você vai entrar em contato e perguntar se é verdade. Não sai clicando em qualquer coisa, porque você pode ser vítima de um phishing. Golpista tenta obter dados pessoais e financeiros, utilização combinada de meios técnicos e engenharia social. Tenta induzir o usuário a fornecer dados pessoais e financeiros por meio de páginas falsas. O mais comum de ser cobrado é página falsa. Então, isso que eu marquei de amarelo são as palavras-chave em relação a phishing. Em relação a ransomware, resgate, Bitcoin, criptomoeda, essas são as palavras-chave. Engenharia social está aqui o conceito, para você dar uma relembrada. Passei rápido, né? Dá um print aqui para você entender, mas eu expliquei lá com as minhas palavras, mas aqui está tecnicamente o que é engenharia social. E a fonte disso, cert.br. Uma questãozinha aqui, assinale das alternativas abaixo, a única que identifica incorretamente um dos vários tipos comuns de vírus ou malware. Olha aqui, trazendo o firewall, assinale das alternativas abaixo, a única que identifica incorretamente um dos vários tipos comuns de vírus. Firewall não é vírus. Firewall é aquela primeira barra, né? Aquela porta de fogo lá que está ali entre a nuvem e o seu computador.
O computador está do lado de cá, né? O usuário está aqui, ó. E ele filtra tanto entrada e saída, né? Agora o Worm, Trojan, Keylogger, Spyware, aí são sim. Vamos lá, eu expliquei com detalhe disso. Esse e-book é gratuito e está no site fabianabreu.com/seg-info, segurança da informação. E-book grátis, mas está também na página do TJ. Separei ele na página lá do TJ, grátis também. Aqui tem outra questão que eu já resolvi, só para vocês entenderem. O ponto central disso são os 3 primeiros, dá uma olhada. Confidencialidade, integridade, disponibilidade. Já comentei essa questão, é só para você ler e reforçar os conceitos. Uma questão sobre ransomware, trouxe aqui para vocês, já com gabarito, para vocês verem como isso é cobrado. Já comentei essa questão também. Só para você dar uma lida aí, dar um pause, leia e fala assim, entendi. Não entendeu não? Volta lá, volta de novo na outra aula, porque essas aqui são as que mais caem em prova. Sobre o Word Writer, pessoal, é uma matéria muito extensa, muito simples. O que você tem que saber sobre isso? Dá uma olhada. Teclas de atalho, cobram muito. Faixa de opções ou menu. Faixa de opções se for Word, menu se for Writer. Essa aqui não dá para ficar revisando, página, tudo completinho, porque é uma matéria extensa, mas bem simples. Essas teclas de atalho, eu falei sobre elas, são as que mais confundem. Por quê? No Word, a maioria delas já foram traduzidas, no Writer não, então elas diferem. Qual que é a mais de todas? Se eu for escolher, qual que é a mais cobrada de todas? Essa aqui, ó, Ctrl A. Porque no Word ela vai abrir um arquivo e no Writer ela seleciona tudo. Ctrl A e o Ctrl T tá aqui embaixo, ó. Ctrl T no Word seleciona tudo. No Writer não faz nada. Então, quando você vai selecionar tudo no Word, você está com o documento aberto, a página aberta lá. Quero selecionar tudo no Word. Ctrl T, tá aqui, ó. Vou selecionar tudo. Agora, quero selecionar tudo no Writer. Ctrl A de All. Não foi traduzida a tecla. Essas aqui são as principais que eu trouxe para vocês relembrarem. Aqui tem uma questão que eu já resolvi para vocês relembrarem também. Quanto ao Word 2019, se aplica a qualquer versão. Software de edição de texto da Microsoft. Relaciona as principais teclas de atalho com as suas respectivas funcionalidades. Olha lá, Ctrl A e Ctrl T. Elas aparecem juntas porque eles sabem que elas têm funções diferentes nas aplicações. E o seu edital está cobrando tanto o Word quanto o Writer. Então, eu trouxe essa revisão aqui basicamente para te lembrar. Estude teclas de atalho e saiba que existem diferenças. Resolva essa questão, que eu já comentei na aula completa. E eu vou mandar o gabarito agora. O gabarito está aqui, letra D. Excel. Professor, então é só isso, revisão de Word, Writer, que é matéria extensa. Pessoal, não tem muito o que a gente falar aqui de Word Writer. Basicamente, o Word, faixa de opções. O Writer, menu, ainda que é menuzão lá. As teclas de atalho é a parte mais cobrada. E a questão de menu, se pode exportar para PDF e tal, isso aqui tem que assistir a aula completa. É uma aula muito extensa e muito simples. Se eu for revisar aqui, vai dar um tempo muito longo de aula. Essa sim eu recomendo que você assista lá ou tente para a prova com seus conhecimentos. Mas aquilo que eu falei lá no começo. Se você conhece muito de Word, vai te ajudar bastante. Desde que você saiba que existem algumas diferenças pontuais que você precisa tentar. Isso eu falo nas videoaulas lá mais completas. Não vou aprofundar nisso aqui não. Eu estou pegando aqueles pontos que eu acredito que sejam cobrados em provas e que realmente causam dúvidas. Por isso que eu estou passando aqui de forma breve. Vamos lá então. Excel e LibreOffice Calc. Olha aqui, pessoal. O edital marquei de amarelo. Eu fiz uma explanação geral sobre isso. A banca está falando de pastas de trabalho. Eu falei lá, né? Pasta de trabalho é o próprio documento. Uma pasta de trabalho é um arquivo do Excel. A Microsoft traz esse conceito. Então, não confunda pasta de trabalho com aquela pastinha que a gente desenha aqui, né? Uma pasta. A pasta de trabalho no Excel é o próprio arquivo do Excel. Quando você cria um arquivo ali, você está criando uma pasta de trabalho. Esse é o conceito geral. Abas são as abinhas que você tem dentro da planilha. Eu mostrei, elas podem ser mudadas de cor, de nome, aquelas abinhas que ficam para você ver o seu arquivo do Excel ali. Referências, eu vou falar no próximo slide. A IBFC tem pegado pesado com referência. Ela cria um intervalo e referencia só uma partezinha dele e você vai achar a resposta completa baseada em todo o intervalo. Então, muita atenção na referência, de onde até onde ela está apontando. Eu observei esse padrão nas questões. Ela pega ali um intervalo, coloca vários dados
e aponta só para um intervalinho ali específico, e você, com pressa na hora da prova, considera todo o intervalo. Muita atenção para as referências. Aqui a gente vai dar uma ênfase em funções lógicas, porque se ele apresentou função lógica aqui, é porque ele foi muito específico, eu acredito que vai cobrar. Funções matemáticas são bem extensas, a gente falou muito sobre elas. Nessa revisão, eu vou falar um pouquinho sobre função lógica e de texto também, né? O concatenar, por exemplo, que é o mais cobrado em prova. Formatação condicional é a parte de condicionar uma tecla para mudar de cor, quando você quer determinado, por exemplo, se tiver ok, coloca verde, se tiver sim, coloca amarelo. Você pode condicionar isso de forma muito simples, é só você entender que existe essa ferramenta, a IBFC ela não aprofunda nisso. Caso você tenha dúvida, de novo, a aula está completinha explicando sobre isso, mas formatação de célula condicional basicamente é isso. Você tem lá uma guia específica, um grupo e um comando que vai te dar uma condição, te dar a possibilidade de aplicar uma condição específica. Para aquela célula mudar de cor, aparecer um gráficozinho nela, você coloca isso de forma bem simples e aplica uma formatação condicional. Visualização e impressão, a gente mostrou muito sobre isso, e exportação em PDF. Sim, é possível exportar em PDF mesmo um arquivo sendo um arquivo de planilhas eletrônicas. Vamos lá então para essa revisão. CSV, como está no seu edital especificamente, eu dei uma aula completa sobre isso, exportando dados CSV, que é o vírgula, né? Coma é vírgula, arquivos separados por vírgula, CSV, é o formato de arquivo em que os valores são separados por vírgula. Geralmente você exporta dados de uma base de dados gigante, ele vem todo separadinho por vírgula. E aqui você consegue pegar esses dados e importar esses dados para dentro da sua planilha e colocar todas essas vírgulas em cada célula e organizar bonitinho isso aqui. O conceito é esse. CSV é isso. Formato de arquivo em que os valores são separados por vírgula. Como que eu faço isso na prática? Mostrei na aula completa, mas para você entender, basta você entender que um banco de dados, cheio de dados lá, todo separado por vírgula, tudo emaranhado ali, você consegue jogar esses dados para a sua planilha e organizá-los, cada dado em sua respectiva célula, de forma bem tranquila. O dado que está nessa vírgula aqui, ele vem para cá, aqui você coloca o nome, aqui você coloca um e-mail. Se ele for exportar todo com vírgula, você consegue fazer isso por meio desse recurso. E o que é o CSV então? É a extensão do arquivo. Ele vai chegar ali, quando você pega esses dados de uma plataforma grande e exporta de uma plataforma, ele vai vir com essa extensão CSV. E você pode pegar esses dados e jogar ele para cá, organizar ele bonitinho, configurar e falar assim, onde for uma vírgula, eu quero que você quebre isso e jogue para dentro de uma célula. Isso aqui, ó, vai jogando. E organiza tudo bonito. Fiz o passo a passo lá na aula completa sobre planilhas eletrônicas. Se ficou curioso ou tem dúvida nisso, assiste. Mas acredito que para essa prova, se você entender o que é, você já vai se dar muito bem. Essa prova, essa banca, ela não tem por hábito aprofundar demais e complicar as coisas, não. O conceito por si só já ajuda muito. Como eu falei, isso aqui é um exemplo de um intervalo que eu tirei de uma das provas. Às vezes, ele vai apontar, por exemplo, de A1 até B2. É só esse conceito aqui, ó. É só esse intervalo aqui, ó. Lembrando que de até é 2 pontos, né? Quando eu coloco A1 até B2, 2 pontos. Se eu coloco A1, ponto e vírgula, B2, é intervalo lado a lado, né? Conceitualmente falando. Ele vai pegar apenas o intervalo A1 e apenas o B2. Aí vai ser só o A1 e o B2. São só esses dois aqui. Se for assim, ó. O de A1 até B2 é todo esse intervalo aqui. A de A1 até C2, aí é todo intervalo. Esse é o ponto que eu quero que você observe. Muita atenção no comando da questão para os intervalos. Está lá explícito no seu conteúdo programático que ela vai cobrar intervalos. E o intervalo é isso. É o intervalo de uma célula até a outra ou qual célula ela está se referindo. Então você acaba fazendo uma continha aqui com um intervalo diferente, vai achar o resultado e vai estar errado. Por quê? Você não observou que a banca está citando um intervalo muito específico. E sim, eu observei esse padrão na IBFC. Ela pega uma questão e aponta às vezes para esse intervalo só aqui, só esse intervalo aqui. E você tem que estar muito atento a isso. Outro detalhe importantíssimo em relação às referências é a questão de referência relativa, absoluta e mista, que é esse cifrão aqui, ó. Ele trava a referência. Eu vou mostrar isso na prática e vamos falar sobre umas funções matemáticas, lógicas na verdade, e de texto,
data e hora para a gente dar uma revisada aqui, porque é o que eu acho que pode ser cobrado na sua prova. Se eu coloco aqui alguns valores aleatórios, 10, 20, 30, por exemplo. E se eu coloco aqui 10, 30, 58, beleza. Vamos colocar uma função bem simples aqui. Começa com igual, soma, soma. E vou apontar para esse intervalo aqui. Soma de A1 até B1. Beleza? Somou. Quando eu clico aqui e arrasto, o que ele faz? Ele atualizou para mim. Soma de A1 até B1, soma de A2 até B2 e soma de A3 até B3. Por que ele funcionou dessa forma, com esse comportamento? Porque a referência aqui, ó, ela está relativa. Olha aqui, referência relativa. Ela é relacionada a esse comportamento solto aqui da célula. Ela é relativa ao local que ela se encontra. Quando eu arrasto aqui, ela entende que eu quero me relacionar agora com esse outro intervalo. Perceba aqui de novo. Olha aqui, o que tem em destaque? A1 até B1. Aqui, ela está aqui, ó, para esse outro. Agora, imagine que eu quero fixar esse conteúdo de forma que quando eu arrastar, ela fique absoluta. Aqui, ó, absoluta. Basta que eu acione o intervalo e coloque uma tecla F4, é o atalho, mas eu posso digitar manualmente também. O cifrão. Aqui eu travei a coluna e travei a linha. Dá uma olhada. A1, está travado. Quando aparecer esse cifrão, quer dizer que ele travou a referência. Vou fazer aqui também, ó. F4 para a gente agilizar. Travou tudo. Vou dar um Enter. Agora, quando eu arrastar aqui, o que vai acontecer com esses resultados aqui? Todos serão repetidos. Todos serão 20. Por quê? Mas por que isso? Porque ele sempre está apontando para o mesmo intervalo. Soma de A1 até B1. Soma de A1 até B1. Soma de A1 até B1. Eu travei. Eu tornei a referência absoluta. E o que é uma referência mista? É quando eu travo apenas um lado. Por exemplo, eu posso travar só esse lado de cá ou apenas só uma letra. Isso aqui é um exemplo de referência mista. Olha aqui, ó, vou apertar F4. Deixei o A1 aqui sozinho. Dá uma olhada. De A1 até B1. Se eu arrastar agora, o que vai acontecer? Dá uma olhada. Alterou, possibilitou que o A1 se tornasse A1 até B2 e aqui ficou A1 até B3. Tá vendo o comportamento? Não vou aprofundar nisso, pessoal. Entenda que o símbolo de cifrão, olha ele aqui, ó, ele trava a referência. E onde? A maior dúvida dos alunos. Ele vai travar quem ele estiver logo à frente dele. Se eu colocar aqui o A, ele travou o A. Dá uma olhada. Porque pode aparecer uma referência assim, ó, que confunde muito, inclusive, dessa forma aqui, ó. Eu coloco dessa forma aqui, ó. B, o cifrão 1. Ele está travando quem? O B ou 1. Basta você lembrar que ele trava logo quem está na frente. Ele está segurando 1. Se eu quiser travar o B, eu tenho que colocar aqui, ó, 1 no B também. Dá uma olhada. Olha lá. Trava B, trava 1. A leitura tem que ser essa, bem tosca mesmo. Trava B, trava 1. Trava C, trava 2. A trava vem primeiro. Isso assim, de forma bem tosca para a gente não esquecer. Porque eu já vi muito aluno perdendo questões de prova simplesmente por não entender onde essa referência fixa ela se estabelece. Onde ela se estabelece. E ela estabelece logo aqui, ó, na frente. Ela trava primeiro. Beleza? Agora vamos falar sobre data e hora. Igual agora. Dá uma olhada. Colocou a hora certinho. 8/10/2022, 15h42. Igual hoje. São as mais cobradas em prova. Você abre e fecha o parênteses aqui. Colocou só a data. Então, o agora coloca o momento exato da aula, não, né? O momento exato que você está ali utilizando. E a função hoje. São dois exemplos muito cobrados. Por que eu acho que ela não vai cobrar outros? Porque são funções mais complexas. Então, essa banca ela não vai aprofundar, não é um cargo para analista de TI, para profissional de informática. Então, geralmente, elas cobram essas aqui. Vou deixar só como exemplo. E, por fim, um outro operador que é importante, que é o de texto que está previsto lá, é o concatenar. O que é concatenar? Vamos concatenar nossas ideias? Vamos juntar nossas ideias. É juntar. Eu tenho duas formas de juntar. Eu posso colocar aqui, ó, igual essa célula aqui e o concatenar, que é o símbolo do i comercial, né? E essa aqui. O que vai virar aqui, pessoal?
vou concatenar A1 e B1. Vai dar 20? Ou vai dar 1010? O que vai dar? 1010? Não, pessoal. Isso aqui é um texto. Quando eu concateno, percebo que ele é um operador de texto. E perceba o seguinte, tá vendo que o número agora ele ficou alinhado à esquerda? Quando eu alinho o número à esquerda, a própria planilha faz isso, ele entendeu como texto. Ele concatenou, ele entendeu como um texto, e entendeu como um texto, concatenou A1 e B1 e formou 1010. Ele não somou, não é matemático isso aqui é texto. Ele só concatenou, juntou os dois. Da mesma forma que eu colocasse, por exemplo, Fabiano já está concatenado, né? Se eu colocar aqui agora um texto mesmo, Fabiano 10. Tá vendo? Aí se você quiser colocar um espacinho aqui, tem várias formas, mas eu posso colocar um espaço aqui, ó. Pronto, ele concatenou dois textos. Aí se eu mudar aqui para Abreu, normal, ele está concatenando. Essa é uma forma. Qual que é a outra? A função concatenar. Faz a mesma coisa. Concatenar. Essa função aqui, ó. Concatenar. A1, ponto e vírgula, a B1. Mesma coisa, concatenou. Então a gente falou de referências, muita atenção para referências, relativas absolutas e mistas. Olha que a trava vem primeiro, trava A. Se a gente quisesse travar um, trava um. Funções matemáticas, a gente não falou nessa revisão, falamos na outra aula, mas falando de função de texto e hora. Ah, e por fim, lógica. Eu quero falar um pouquinho sobre lógica, sim. 0 representa o quê? Falso. 0 é falso. Falso. E o 1, verdadeiro. 1 é igual a verdadeiro. Como que você lembra disso na hora da prova, Fabiano? Como que eu vou lembrar? Como que eu não vou confundir o que é falso e o que é verdadeiro? Aquele mnemônico, né? Uma pessoa falsa. Numa escala de 0 a 1, ela merece qual nota? Nota 0. Pessoa falsa merece nota 0. E a pessoa verdadeira, nota 1. É só para você lembrar quem é quem. E os conceitos de verdadeiro e falso? Como que a gente pode pensar nisso aqui no conceito de prova? Eu falei sobre várias na aula, mas aqui, por exemplo, olha, essa aqui, ó, não. Inverte falso para verdadeiro. Já foi cobrado em prova isso. Ela só faz isso. Qual que é a lógica? Não preocupa com a lógica disso. A função não, eu vou citar ela aqui só para vocês entenderem. A função não, ela inverte falso de verdadeiro. Então, se eu tenho aqui a função não, igual não. Vamos ver se você entendeu a jogada. Igual não. E vou colocar 0. O que ela vai retornar? O que é o 0? Verdadeiro ou falso? Acabei de falar. Quanto vale uma pessoa falsa numa escala de 1 a 0? De 0 a 1. Falsa, a pessoa falsa merece 0. Se eu inverter esses valores, não falso, ele vai retornar verdadeiro. Só isso. Olha lá. Vou dar um espaço aqui para manter. Pela mesma forma, igual, não, 1. 1 vale o quê? Dentro da ciência da computação, verdadeiro ou falso? O 1 é verdadeiro. De novo, uma pessoa falsa, numa escala de 0 a 1, ela vale quanto? Ela vale 0. E a pessoa verdadeira? Vale 1. Então, se eu coloco não 1, a função não, ela inverte valor de verdadeiro para falso. Vai retornar o que aqui? Falso. Só isso, pessoal. Por que eu estou passando essa parte aqui dessa forma? Para vocês entenderem a base, a essência do que é valor lógico por aqui. E com isso, fiquei curioso, estou na dúvida, assiste a aula completa, que aí você vai ser mais feliz, se dá tempo ainda, se você está assistindo essa aula acompanhando assim que eu lanço, dá tempo de assistir e rever todas as aulas ainda. Beleza, certificação digital, eu peguei o núcleo que eu acho que vai ser cobrado na prova, que é a questão de, dá uma olhada, autoridades. Eu acredito que ela vai cobrar essa questão de autoridades, certificador e de registro, e o conceito geral de certificado digital e assinatura digital. Essas 3 questões aqui são a minha aposta para a prova. O que é uma assinatura digital, que é diferente de uma assinatura digitalizada, né, que eu falei. A assinatura digital tem todo um conceito de segurança. É diferente de você digitalizar uma assinatura e colocar ela ali no documento. O que é certificado digital e as autoridades. Então a gente vai falar brevemente sobre isso agora. O que é um certificado digital? Resumindo, eu criei aqui um resumo que serve para qualquer prova. O certificado digital, eu vou lendo e explicando a imagem para você associar o conceito à imagem. Um certificado digital contém dados do titular, está aqui o titular, os dados dele. Nome, CPF, data de nascimento
Chave pública, olha aqui, uma chave pública, PU, chave pública, nome e assinatura da autoridade certificadora. Esses são os 3 elementos que sempre vão aparecer na sua prova. Esse é o certificado digital. De novo, então, um certificado digital contém os dados do titular, qualificação dele, nome, CPF, data de nascimento, enfim. Uma chave pública. Por quê? Porque a chave privada, ela fica com o titular. Aqui nós estamos falando do certificado. Então, o certificado tem os dados do titular, a chave pública e a assinatura da autoridade certificadora. A assinatura da autoridade certificadora, não a assinatura dele. Porque as bancas, eu mostrei na aula completa, que eles confundem isso. Fala que o titular possui a chave pública. Não, o titular fica com a chave privada. Por que disso? Porque esse conceito de criptografia, ele envolve um par de chaves. Não é aquele conceito de chave única. Ele tem chave pública e chave privada. Se você entendeu que a chave privada fica com o titular, fica fácil você definir o que é o certificado. Por quê? No certificado, fica a chave pública com os dados do usuário e a assinatura da autoridade certificadora. Essa aqui é a estrutura do certificado digital. E que usa o par de chaves criptográficas. Criptografia assimétrica é o conceito de par de chaves. Não vou aprofundar demais para a aula não ficar longa, porque existe a chave simétrica. Não é o conceito utilizado em certificado digital. Já perguntou em prova se a assinatura é do titular. Não, a assinatura é da autoridade certificadora. E o que é assinatura digital? Assinatura digital é uma modalidade de assinatura eletrônica equivalente à assinatura de próprio punho. Ela equivale, ou seja, equivalência jurídica. Ela não equivale a eu fazer isso aqui, ó. Ah, isso aqui então é assinatura digital. Eu vou imprimir isso aqui. Não, isso aqui é assinatura digitalizada. Quando ele fala que é uma modalidade de assinatura eletrônica equivalente à assinatura de próprio punho, ela equivale como se você fosse lá e apor-se a sua assinatura no documento. É muito sério, é jurídico isso aqui. Que comprova a autoridade e a integridade de um documento digital, gerada a partir do uso do certificado digital ICP Brasil. A assinatura digital possui pleno valor jurídico garantido pela legislação brasileira. No âmbito da ICP Brasil, a assinatura digital possui, olha aqui, os princípios autenticidade, integridade e não repúdio. É isso aqui, ó. Caso seja feita qualquer alteração do documento, a assinatura se torna inválida. Ou seja, é tão sério isso aqui que é o quê? Você tem a integridade do documento. Ele está íntegro. Fiz o documento, assinei ele digitalmente. Passei para outra pessoa, porque isso aqui é para garantir realmente transação entre duas partes, digitalmente. Depois de tudo pronto, você vai e desiste dessa cláusula que, isso aqui está muito estranho para mim. Você vai lá no seu computador, pega esse documento e altera alguma coisa. Caso seja feita qualquer alteração do documento, essa assinatura já não está mais válida, não é mais reconhecida juridicamente. Olha aqui o desenho e, de novo, os princípios. Dá uma olhada, princípio e palavra-chave. No âmbito da ICP Brasil, a assinatura digital possui autenticidade, integridade, confiabilidade e não repúdio. Esse está cinza por quê? Está cinza porque dentro, já foi perguntado em prova, dentro dos princípios da segurança, quais princípios ele possui? A autenticidade, você vai achar aqui, cadê? A autenticidade está aqui. Integridade, cadê ele? Está aqui. E o não repúdio, está aqui. Confiabilidade não está dentro dos princípios, mas é dentro do âmbito da ICP Brasil, aparece a confiabilidade, que é um recurso que ele permeia ali outros conceitos gerais de segurança da informação. Mas esses 3 aqui que eu coloquei em preto, é os que coincidem. Vamos avançar um pouquinho. Essa é a aula que o pessoal tem mais dúvida. Então, se tem dúvida, assiste a aula completa. Nela o detalhe e tal, é quase 1 hora só sobre isso. É que eu estou sendo bem breve, é revisão para você ativar aquela rede neural que você criou lá, que você já estava esquecendo, e relembrar os conceitos aqui. Olha lá, o que eu já tinha marcado, estava aqui marcado também para vocês. Tamanha importância. Aqui tem uma questão que eu já comentei lá. Resolvam, dê uma lida, preste atenção no que eu destaquei no comando da questão, tentem responder. Está bem simples, fala dos princípios. Marca que eu vou te mostrar o gabarito agora. E está na página 8 do seu material. A questão completa disso está aqui na página 8. Não repúdio, né? Impossibilite o autor de recusar a autoria. Você não pode recusar, não, esse documento foi eu que assinei, não. O princípio de não repúdio garante isso. Questão capciosa, comentei lá,
vou mostrar o gabarito de cara, resolvo vou mostrar o gabarito e explicar por que ela é capciosa, por que ela é maldosa. Porque ela misturou dois conceitos que um está dentro do outro. Respondeu? Vou mostrar o gabarito e vou explicar. Dá uma olhada. A transmissão de dados necessita de proteção e garantia de origem. Transmissão de dados. Origem, destino. Aqui está a transmissão. A transmissão necessita proteção e garantia de origem. Eu tenho garantia de origem. Uma ferramenta que provê a garantia de origem às remessas de informação é criptografia? Não, muita gente marca criptografia porque a criptografia é um recurso do certificado digital. Exemplo, o SSL, que está aqui embaixo, dei uma lida. Não vou aprofundar demais, mas é um exemplo. Ela existe, ela está dentro do certificado, mas a ferramenta completa é o certificado digital. Questão interessante, leiam com calma, tentem entender a maldade disso. Deu dúvida, assiste a aula completa sobre certificação digital. Aqui está a parte que eu falei que pode ser cobrada, que é a estrutura, que é o ITI, Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, que tem, basicamente, pessoal, está aqui, ó, isso aqui é o bizu de prova, está na página 4, a infraestrutura de chaves públicas brasileira. Tem a entidade raiz, que regula todas as demais, essa aqui é a raiz, autoridade certificadora, que realmente emite certificado, e autoridade de registro. Via de regra, pessoal, a autoridade raiz, ela é certificadora, ela é que gerencia tudo, ela fiscaliza, revoga e tudo mais. Então, uma série de conceitos que eu expliquei na aula completa. Mas ela não é a autoridade que está lá na ponta da linha emitindo certificado, não. Ela emite certificado para essas autoridades aqui, ó, para elas operarem. E essas aqui, por sua vez, os certificados digitais. E a autoridade de registro é a interface do usuário lá embaixo, tá aqui, ó. Videoconferência, de forma bem breve, é uma matéria muito atual, está sendo cobrada nos concursos, não temos muitas questões de referência porque é uma matéria nova. Aqui está o conceito geral do edital, mas o que eu falei para vocês que vai cair nessa prova? Vai citar algum desses aplicativos, vai perguntar qual aqui faz videoconferência e qual pode ser nativo para videoconferência. Vamos começar por cima. A palavra de ordem nessa comunicação é sincronismo, diferente do e-mail, que é assíncrono. Aquilo que eu brinquei, né? Você manda um e-mail para a pessoa, você não espera que ela esteja lá, opa, vou receber um e-mail agora e tal. Não, e-mail você recebe, abre quando você pode, não é síncrono. Aqui não. Videoconferência é para aquela questão que você está ali ao vivo, online, num ambiente colaborativo, várias pessoas em um hub de comunicação, conforme eu desenhei naquela aula, várias pessoas conectadas em tempo real ali, sincronizadas, compartilhando recursos, telas e chat. Esse é o conceito geral de videoconferência. Então a palavra de ordem que pode aparecer na sua prova é sincronismo. Integração de pessoas e ferramentas em um ambiente colaborativo. Tudo que está em negrito é palavra para anotar para a prova. Agora aqui, ó, vai cair na sua prova. Principais aplicativos para videoconferência específicos ou que já possuem a função. Vou começar por aqui. Se na sua prova perguntar dos aplicativos abaixo, quais possuem função de videoconferência? Dá print e anota. Todos esses aqui possuem. Inclusive Discord, Instagram, WhatsApp. Já possuem. Até o Instagram possui. Agora, são específicos? Não. Esses não nasceram para isso. Quais que nasceram para isso? Zoom, Microsoft Teams está aqui, ó. Google Meet, um dos mais utilizados, Cisco Webex. Esses aqui são arquivos assim foda, porque as empresas utilizam, as escolas em época de pandemia estavam utilizando, mas as provas têm cobrado alguns. Eu fiz uma pesquisa bem profunda e, em resumo, esse print aqui vai te salvar para a prova, porque todos esses aqui já possuem a função e alguns são específicos. Dá uma olhada aqui nessa questão de prova, eu já trouxe com o gabarito, porque é só para mostrar para vocês o que foi cobrado por uma outra banca, porque eu não achei da IBFC especificamente, mas tá falando aqui de Microsoft Teams e Zoom. Dá uma olhada. Microsoft Teams, tá aqui, e Zoom. Aí ele aqui, ó. Zoom, o primeirão da lista aqui, ó. Geralmente as provas têm cobrado isso. Cita alguns ali, vão colocar coisa nada a ver lá para você descartar. Esse é o padrão de provas com noções de informática. E aqui, para finalizar, tem mais algumas questões. Resolvam, que eu já resolvi lá na outra questão, lá, né? Na outra playlist. Tente resolver. Vou mostrar o gabarito agora. Aqui não é, no caso aqui, na Microsoft Sway, que não tem nada a ver. Expliquei até o que é essa ferramenta, mas não vem ao caso agora na revisão. E
Enfim, eu achei que eu tinha colocado isso aqui, pessoal. Vou voltar rapidamente. Eu tinha deixado um slide com as principais destacadas de vermelhinho aqui, ó. Mas são essas, marque as principais. Zoom, Hangout não, Microsoft Teams, Skype também é muito utilizado, mas não marca como principal. Google Meet, eu falo agora em época de pandemia, as mais utilizadas, que as provas estão gostando e as empresas também. Cisco, que é uma empresa gigante. E essas que vocês marcam como são, sim, possuem a função, mas não são específicas, beleza? Isso aqui eu tinha preparado o slide com esse destaque, mas ele deve ter apagado, não deve ter salvo isso aqui. Bom, pessoal, isso aqui foi a revisão final. Qualquer dúvida, é claro que eu fui muito superficial aqui, não deu para aprofundar em nada, porque é só para você relembrar, acrescentei alguns itens, mas se você ficou com dúvida em algum ponto específico, pode perguntar que eu aponto a aula para você se você não tiver tempo, mas o ideal é que você volte lá e assista a todas as aulas que a gente separou com muito carinho para vocês. Dá uma olhada aqui de novo. Naquele primeiro slide, nesse primeiro slide aqui, ó, eu mostrei todas as aulas que a gente tem. São essas aqui, ó. Aqui eu explico com detalhes, são aulas completas sobre equipamentos de microinformática, arquivos e pastas, segurança da informação, enfim, tá tudo aqui. E esse apanhado geral é um lembrete de tudo que a gente falou com um breve complemento. Então, para que você gabarite isso, baixe todos os materiais e assista a todas as aulas. Não deu tempo não? Espero ter ajudado você a pelo menos a ter uma noção do que vai ser cobrado na sua prova e nem estudar coisa para mais, né? Coisa que não está prevista no edital. Ficamos aqui então com essa revisão final. Espero que você vá muito bem nessa prova, que Deus te abençoe, ilumine a sua mente. Eu te espero na próxima oportunidade. Um forte abraço e até lá.